Hoje eu quero compartilhar com vocês um verso bíblico que eu já tinha lido inúmeras vezes, mas foi um dia em 2025 que esse verso começou a mudar a minha história, começou a mudar de fato a minha visão sobre a vida, a visão que eu tinha sobre mim mesma, sobre Deus e sobre as coisas em geral. É claro que isso não aconteceu de um dia para o outro, mas esse verso, nesse dia, clicou várias coisas e despertou muitos questionamentos em mim. Mas antes de eu falar desse verso, eu quero pedir para você pensar em alguma coisa que você está assim lutando para vencer. Talvez emocionalmente, talvez algum vício, talvez alguma coisa que você está aí tentando, e mesmo sendo cristão, orando, jejuando, indo à igreja, você não está conseguindo vencer. Pensa e depois você vai juntar as peças aí com aquilo que eu vou falar nesse vídeo. No meu caso, eu estava com depressão, com ansiedade, com crises de pânico, mas os meus exames de saúde não acusavam nada. Tava dando tudo normal nos meus exames físicos, né? Para eu estar do jeito que eu estava. Muito pelo contrário, estava tudo mostrando que eu estava bem, que eu estava fisicamente saudável, mas emocionalmente eu estava fragmentada, totalmente fragmentada. E nesse ano de 2015, eu comecei também a tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Por que eu me comportava daquela maneira? Por que eu me sentia daquela maneira? Enfim, eu estava muito mal naquele ano. E eu comecei então a procurar respostas para o que estava acontecendo comigo. E comecei a ler tudo sobre comportamento, sobre autoconhecimento, sobre o funcionamento da mente. Enfim, eu queria entender por que eu estava daquele jeito. Ao mesmo tempo, eu estudava a Bíblia como de costume. Mas agora, com aquele conhecimento que eu estava tendo paralelamente, o autoconhecimento, parecia que a Bíblia estava trazendo um outro sentido. E foi aí que eu li esse verso que eu vou falar agora para você, que está em Isaías 53, 4 a 5. E quando eu li esse verso, me veio à mente uma figura que eu vou mostrar para vocês, que Deus falou comigo nesse exato momento que eu li esse verso. E o verso diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o verso que eu li e que Deus me mostrou algo impressionante, para mim pelo menos, porque eu pensei assim: tem alguma coisa muito errada comigo. Como dizem em inglês, alguma coisa tá off. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por quê? Se Jesus levou sobre ele todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, todos os meus pecados, por que eu me sinto desse jeito? Além disso, ele disse que o castigo que deveria vir sobre mim estava sobre ele, e que sobre mim eu deveria ter paz, eu deveria sentir paz. Mas muito ao contrário, eu vivia em conflito interno constante, em conflito comigo mesma. Então, aos poucos, eu comecei a assimilar esse verso de Isaías e fui aprendendo a receber tudo o que Cristo fez por mim na cruz. E agora eu vou te mostrar o desenho que o Espírito Santo mostrou para mim e que me deu um start, digamos assim. Foi uma pergunta, foi algo profundo para que eu fizesse uma introspecção e eu entendesse um pouco, ou pelo menos começasse a questionar a mim mesma, as minhas próprias emoções, aos meus próprios sentimentos. E o desenho está aqui. E ele disse assim: Isabel, aqui está a cruz. Ó, então eu tô mostrando para vocês aqui. Vamos supor, né? É um desenho bem
bem manual, bem assim, mas só para você entender. Aqui está a cruz de Cristo. Aqui estão todas as coisas que ele levou. Eu marquei algumas aqui, né? Todas as minhas dores, digamos assim. E eu comecei a entender que eu tinha comigo muito a dor da rejeição e do abandono. E a rejeição me trazia alguns sentimentos, como o medo, a ansiedade, que eu já citei, a culpa e várias outras coisas, a dúvida. Então essas coisas, elas estavam escondidas na minha ferida da rejeição, que eu ainda estava no processo de descobrir. Mas o Espírito Santo falou assim para mim: como é que esse verso está dizendo que Jesus levou tudo, mas você ainda sente medo, sente dúvida, sente culpa? E ele mostrou esse desenho para mim e falou assim: é como se na cruz as tuas dores emocionais, as tuas coisas estivessem fora. Elas não estivessem, Jesus não tivesse morrido pelas tuas coisas, mas que o sacrifício dele não foi suficiente para que você vencesse o medo, a ansiedade, a tristeza, enfim, tantas outras coisas que eu estava passando naquele momento. Quando eu vi esse desenho e quando eu vi todas essas coisas, isso me impactou muito, porque eu pensei assim: nossa, é verdade, como que tudo isso está fora, todas essas coisas que eu estou sentindo, está fora da cruz. Parece que o sacrifício de Jesus não atingiu o meu problema, não atingiu aquilo que eu passava. Então foi aí que aos poucos eu comecei a assimilar esse verso. E eu fui aprendendo a receber todas aquelas coisas, toda aquela liberdade que Jesus já tinha feito na cruz por mim. Aí você pode dizer: mas como que Jesus levou tudo isso na cruz? Se a gente tem essas emoções. Mas só que no meu caso elas estavam disfuncionais. Porque a minha vida estava sendo impactada pelas minhas emoções. Ou seja, eu não estava conseguindo viver a vida normal. Então aquilo estava me impactando de uma tal maneira que eu já não queria mais sair, eu não queria mais interagir com pessoas. Muita coisa estava acontecendo comigo ali que estava impactando a minha vida terrivelmente, negativamente. Então eu comecei a pensar: se Jesus levou sobre ele todas as minhas dores, toda a minha culpa, todo o meu pecado, então o que estava errado comigo naquele momento, naquele contexto, é que eu não havia recebido tudo aquilo que Jesus queria me dar, ou que ele já tinha me dado. Mas eu, por causa das minhas dores, por causa da minha percepção a meu próprio respeito, minha percepção totalmente negativa e a respeito de Deus, eu não conseguia receber tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Aos poucos eu comecei a assimilar esse verso e tomar esse verso para mim. E eu comecei a receber todas essas coisas que estão nesse verso, que é o perdão, a paz, e acreditar realmente que ele levou sobre ele toda a minha culpa, todas as minhas dores, toda a minha rejeição, o meu sentimento de abandono, todas aquelas emoções que eu estava sentindo em conflito comigo mesma. E eu estou compartilhando isso com você porque não foi só por mim que Jesus morreu, mas ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu por você também. Então, eu quero te convidar a fazer uma autoterapia, lendo o capítulo 53 de Isaías. Você pode ler ele todo, mas especialmente os versos de 4 a 5. Ler, assimilar, digerir e receber todas essas coisas que Jesus fez para você, porque não foram poucas e não foram pequenas. Foi muito grande e completa a salvação que Jesus deu na cruz para nós. Eu tenho certeza que o teu sistema nervoso vai agradecer a você por fazer isso,
por você mesma, por você mesmo. E você vai começar a entender que muitas das dores emocionais que você ainda sente, que ainda te aflige, tem muito a ver com a nossa história, ou tem tudo a ver com a nossa história. E com a percepção que foi distorcendo através dessa história que a gente carrega, desde a nossa infância. Mas a boa notícia é que você não precisa continuar sendo refém da sua história. E esse verso, eu tenho certeza que vai te ajudar muito com isso. É claro que existiram passos que eu tomei, decisões que eu fiz, ações que eu tomei depois desse dia e que eu vou dividindo aqui com vocês também. Mas esse é um grande começo que eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa na sua história de vida, nas suas emoções. E se você está numa fase em que você quer buscar um relacionamento com Deus mais íntimo, buscar conhecer esse Jesus, buscar conhecer essa salvação, buscar conhecer esse Deus numa percepção mais verdadeira, mais íntegra, a teu próprio respeito e a respeito de Deus, das coisas espirituais, então se inscreve nesse canal para que juntos a gente possa seguir no passo de conhecer mais e mais a Deus, trocando experiências, trocando ideias sobre como buscar mais a Deus de modo intencional. E pelo conhecimento da verdade, que é Cristo, a gente pode sim mudar a nossa história de maneira completa, de maneira plena e com intenção, termos uma liberdade total daquilo que nos prende. Então, nesse momento, eu quero orar com você. E eu peço a Deus que esse vídeo te traga alguma libertação. Que esse vídeo, que esse verso te traga alguma inspiração. Para que você comece a mudar as chaves da sua mente. A mudar você mesmo, percepções que você fez a teu próprio respeito que podem estar completamente distorcidas. E eu peço a Deus nesse momento que Deus te ajude e que Deus me ajude através das verdades que Ele colocou, da verdade a respeito nosso e a respeito de Deus possa ser escancarada na nossa mente e no nosso coração. E assim a gente possa fazer diferença também, não só na nossa vida, mas na vida do próximo. É isso que eu desejo em nome de Jesus. Amém.